Pronto. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Ezequiel, no capítulo 33. Essa noite o tema é prazer do Senhor. E nós estamos mais da metade do livro já compartilhado, dialogado. E os capítulos 33, 34, 35 vão apresentar as últimas profecias, entre aspas, aí, né, gente, negativas do livro de Ezequiel, e vai servir como um resumo das mensagens que a gente viu até aqui sobre o castigo do povo de Judá. E depois vai acrescentar ainda mais uma profecia sobre os edomitas. Lembra que foi feita uma profecia contra os edomitas lá no capítulo 25, quando ele começou com respeito à profecia, a falar com respeito às profecias contra as nações. E depois, a partir do capítulo 36, na semana que vem, a mensagem do livro ela vai se tornar mais positiva, porque vai enfatizar muito as promessas da restauração dos fiéis à comunhão com Deus. Tem um primeiro prisma, um primeiro olhar, que é a volta do cativeiro, e um segundo olhar de fé já olha para o reino de Cristo, que seria estabelecido, então, no Novo Testamento. Hoje já tem um pouco disso no capítulo 34. E aí Deus vai falar novamente, no capítulo 33, sobre o papel do profeta como atalaia. A gente vai ver isso essa noite. Depois também no capítulo 34 ele vai condenar os maus pastores do povo. E ele vai falar depois do próprio cuidado dele para com Israel como o bom pastor. Deus assumiria essa função e inclusive levantaria um pastor rei chamado Davi, para que pudesse então conduzir as ovelhas do rebanho. E em contraste depois com a salvação que vai vir para o povo de Israel, de novo aí capítulo 35 vai falar do castigo dos parentes do sul, que são os descendentes de Esaú, os edomitas, certo? Essa é basicamente é o esboço do que a gente vai ver, e o que a gente vai responder do capítulo 33 até o capítulo 34, versículo 10, logicamente com algumas paradas, é a seguinte pergunta: de quem é a culpa? Pelo fato de Judá ter pecado e ter recebido as consequências do cativeiro. E aí nós vamos considerar 4 possíveis respostas a essa pergunta que está implícita, não é uma pergunta que está direta no texto, mas está implícita nas entrelinhas dos textos que nós vamos ler. De quem é então esse pecado? É do atalaia, que é Ezequiel? A resposta 33, 1 a 16. Será que a culpa pelos pecados de Judá e a consequência do cativeiro é de Deus? 33, 17 a 20. Será que é do próprio povo? 33, 21 a 23, ou é dos pastores? Capítulo 34, versículos 1 a 10. Então, falando sobre o papel do atalaia, capítulo 33, versículos 1 a 16, e aí eu vou ler por partes aqui, para que a gente possa depois ir explicando também, para que a gente não fique assim com muito texto. Mas eu vou ler 33, capítulo 1 a 9, e diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale contra os seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vira a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas ele não deu atenção à advertência. Ele vai ser responsável pela sua morte. Se ele desse atenção à advertência, ele se livraria. Mas se a sentinela ou o atalaia vir chegar a espada, e ele não toca a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem vai morrer por causa da iniquidade dele mesmo. Mas também a sentinela vai ser responsável pela morte daquele homem, logicamente, né? Porque não avisou. Filho do homem, versículo 7. Eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio vai morrer por sua iniquidade, mas eu vou considerar você o responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele vai morrer por sua iniquidade e você estará livre, então, da sua responsabilidade. Esses são os primeiros 9 versículos. E, basicamente, 33, 1 e 2, Deus relembra nesse texto o papel que foi dado lá no capítulo 3 para o Ezequiel. Então, capítulo 13, agora ele repete no capítulo 33, a função do profeta como atalaia, aquele que adverte o povo dos perigos que vem.
Basicamente, 33, 1 a 6, é o princípio geral que trata do conceito do trabalho de um atalaia. Ele ficava no muro, numa torre, e ele então tinha que avisar o povo que está dentro dos muros referente a um exército que está vindo com uma espada, um exército inimigo para tentar derrotar o próprio povo dele, e a função dele então é tocar a trombeta e avisar a nação lá dentro que aí vem chegando o exército inimigo, e assim o povo dentro da cidade pode se preparar para o ataque inimigo. Ele precisaria avisar. Se ele avisasse e os homens lá dentro dos muros da cidade, ao ouvirem a trombeta, não tomassem nenhuma decisão de procurarem se defender, eles iriam morrer nas mãos do exército inimigo, mas o atalaia estaria livre da responsabilidade, porque ele cumpriu com o papel dele. Esses são os primeiros 5 versículos, né? Mas no versículo 6 depois, se ele que tem a responsabilidade de avisar a nação, o seu próprio povo, que o exército inimigo vem aí, mas ele não avisa a sua própria nação, então a nação iria morrer por causa do seu próprio pecado. A ideia de trazendo uma espada, Deus está trazendo a espada, é Deus quem está trazendo o exército inimigo como juízo. E ele tem que avisar para que a nação, então, saiba que o exército vem vindo. Mas como ele não avisou, o povo vai morrer, porque o povo tinha pecado. Mas ele também vai ser o responsável por não ter avisado a nação lá dentro dos muros. E aí, então, o Senhor aplica espiritualmente ao trabalho. Versículo 7 a 9, a aplicação espiritual para o Ezequiel. Se ele, versículo 7, não comunicasse, versículo 8, ao ímpio que é certo que ele iria morrer, e não falasse, conversasse, dialogasse para dissuadir ele dos maus caminhos, o ímpio iria morrer, por causa da iniquidade dele, ele pecou. Mas o atalaia também seria responsabilizado por não ter dado a oportunidade do ímpio se arrepender. Do outro lado, versículo 9, se ele advertisse o ímpio para que ele se desviasse dos caminhos, e aí ele toma a decisão, ele ímpio, de não se desviar da iniquidade depois de ter tido a oportunidade de ouvir a pregação do Ezequiel, ele iria morrer pela iniquidade dele, o pecador, mas o Ezequiel, porque cumpriu o papel, estaria livre do sangue daquela alma ali especificamente. Versículos 1 a 9, então, é o relembrar do papel do atalaia. Agora, dos versículos 10 e 11, meus queridos, o que a gente tem, parece que a nação está lamentando. A gente não sabe bem se eles estão lamentando, fica difícil de saber a intenção por trás do versículo. A gente não sabe se eles estão lamentando a situação deles, arrependidos. Eu creio mais que eles estão murmurando, por causa depois dos versículos adiante, lá dos versículos 17 a 20. Para mim, eles estão murmurando sobre a situação deles. E a situação é a seguinte, versículo 10. Filho do homem, diga para a nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e nós estamos desfalecendo por causa deles? Como então poderemos viver? Parece que reclamando de Deus pelo fato de ter recebido as consequências do pecado e ser um peso sobre eles, e eles não conseguem espaço, fôlego para respirar e para viver. E aí, versículo 11, diga-lhes, Deus dizendo para Ezequiel comunicar com eles como atalaia, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Portanto, um clamor de Deus aqui, voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Então, esse texto, e é o tema dessa noite, comunica para a gente qual é o prazer do Senhor com respeito ao seu rebanho. Deus não tem prazer na morte dos ímpios que acabaram se desviando do caminho dele, aqueles que são do seu rebanho. E, na verdade, Deus não tem prazer na morte de nenhum ímpio, mas nesse contexto específico, está falando com a nação de Israel que havia se desviado, né? Então, ele não tem prazer e por isso ele até levantou Ezequiel como um profeta, como um atalaia, para que ele pudesse comunicar à nação que eles poderiam libertar-se da morte, desse peso das consequências do pecado que eles estão aí murmurando contra Deus, se tão somente eles escutassem qual é o caminho da misericórdia. Deus é cheio de misericórdia,
Ele quer que o povo viva, mas qual é o caminho que eles têm que trilhar? É o caminho do arrependimento. Então, misericórdia de Deus, ela deve ser aproveitada para que, então, nós nos conduzamos à santidade. Essa é a realidade. Se foram os pecados da nação, apesar do longo tempo Deus ter levantado diversos atalaias no meio de Israel durante a jornada, na expectativa de que a nação se arrependesse e não precisasse ir para o cativeiro, eles desobedeceram. E ainda Deus está comunicando, então, que o problema deles estarem sentindo esse peso do pecado e o peso do cativeiro que veio, não é um problema com o Senhor, é um problema com eles mesmos, porque da expectativa de Deus e o prazer de Deus seria lhes dar vida. Mas o problema é que o povo não quis retornar dos seus maus caminhos. O povo não quis aproveitar a etapa de misericórdia para que pudesse, então, se arrepender e se conduzir pela santidade que salvaria a vida deles. Então, quando a gente olha para esses versículos assim, o problema, assim, o problema da culpa de Judá, o problema dos pecados que acabou conduzindo, então, eles para o cativeiro como consequência, não é o problema do Atalaia. Você lembra que ele teve a visão no capítulo 1, que chamou a atenção para o trono de Deus, capítulo 2 chamou ele para ser um profeta de Deus, Deus falou sobre como era o caráter da nação, era uma nação rebelde, e aí comunicou que ele deveria ser Atalaia no capítulo 3, e do capítulo 4 a 24 foi o que ele fez um bom trabalho. Ele avisou, foram 20 capítulos no livro de Ezequiel, então, avisando para a nação se arrepender, porque senão eles iriam para o cativeiro. Mas a nação não quis se arrepender, e por isso, então, eles estão com esse peso sobre eles, versículo 10. E aí, versículos 12 a 16 ainda, falando sobre essa questão do papel do Atalaia, por isso o Filho do Homem diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência. E a maldade do ímpio não vai fazer ele cair se ele se desviar dela. E se pecar o justo, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele confiando em sua justiça fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado, ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser o ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desvia do pecado e faz o que é justo e certo, se ele devolveu o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolveu o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer o mal algum, é certo que ele vai viver, não vai morrer. Nenhum dos pecados que ele cometeu vai ser lembrado contra ele. Ele fez justo e certo. Certamente ele vai viver. E assim Deus explica os princípios dele no relacionamento com o rebanho dele referente à vida e morte. E vocês notam que é importante esse texto, porque o que Deus está comunicando é que o nosso passado ele não é irrevogável. A gente não pode viver com base no nosso passado, nem na questão da justiça, nem na questão da injustiça. Deus não vai atentar e Deus não vai agir pelo acúmulo de maldade do nosso passado ou pelo acúmulo de bem no passado que a gente fez. O nosso passado nem nos salva e nem nos condena. Deus não nos tranca numa condição moral anterior à nossa vida. O que Deus quer saber é referente ao nosso presente. Se você foi justo no passado, mas hoje vive como um injusto, isso não vai te salvar. Do outro lado, que foi a esperança que Deus comunicou o tempo inteiro nesse livro, se você foi ímpio no passado, mas você decide se arrepender, aproveitar da minha misericórdia e se voltar para a justiça, eu estou pronto para te perdoar e estou pronto, então, para te dar vida. E assim, nesses capítulos 4 a 24, o que Ezequiel fez foi comunicar o tempo inteiro essa ideia. Não se fie na ideia de que vocês são filhos de Deus, de que vocês são descendentes de Abraão, dos patriarcas, que vocês são nação do Senhor, com base no passado de vocês ou na justiça dos antepassados. Lembra capítulo 18? Mas o que vocês precisam entender é que vocês se desviaram do caminho. Eu lhes dei uma longa etapa de misericórdia, vocês não aceitaram as minhas diversas sentinelas, dentre elas Ezequiel comunicou com vocês. Eu não me lembro da justiça passada, o que eu tenho visto diante dos meus olhos no presente é a injustiça de vocês. Algo que poderia mudar. Não mudou por exclusiva culpa de vocês, a oportunidade foi dada. E por isso 33:10 tem esse peso aí sobre vocês, que é o peso da culpa do pecado e do cativeiro. Tá bom?
Fique à vontade aí para os seus primeiros comentários e as suas considerações iniciais. Bem-vindo para quem foi chegando aí. Bem-vindo. Aí, Claudinha. Então, esse que ele está falando, né, é bem atual, parece, né, o que o senhor está dizendo aqui, né, e é tipo um aviso para nós, né, se a gente não pregar o evangelho, a gente vai ser, aqueles que a gente poderia pregar, né, preocupado do sangue deles, tipo, não seria mais ou menos por isso aí? Sim, é uma das aplicações. Nesse contexto específico, para o João, próprio tu povo de pode Deus, repetir a pergunta? Eu não entendi bem, não sei se eu que não ela, entendi. ela disse que é bem atual, porque nós somos colocados pelo Senhor como atalaia para pregar para as pessoas que estão perdidas no mundo. Elas precisam ouvir o evangelho. E é uma verdade, é uma aplicação prática, apesar que neste contexto a aplicação mais específica é o povo de Deus que já conhecia e que se desviou e que estava sendo convidado a voltar. Existe uma extensão maior no sentido de sim, pregar mesmo para aqueles que nunca tiveram relacionamento com o Senhor, nunca entraram em aliança e, portanto, estão vivendo uma vida de impiedade. E o Senhor não tem prazer na morte deles também. Até o Nesse apóstolo caso aqui, Paulo João, depois... Oi? nesse caso aqui, a comparação com os dias de hoje são mensagens para a igreja alertando posturas inadequadas em desobediência à palavra. Isso, uma aplicação Exemplo, mais... a importância de congregar, a importância de cear, aí tu vai estar alertando as pessoas que não estão observando isso, a importância da coleta, a importância do amor, são mensagens de alerta, mensagens de atalaia. E até se já se desviaram para o mundo completamente, né? Não estão oscilando, mas até já abandonaram completamente o caminho, é bom que a gente converse e dê Isso a aí nós vamos ver lá oportunidade. adiante, João. Daqui a pouco os profetas, né? Nós vamos ver daqui a É, pouco sobre isso. isto mesmo. João Verdun, meu querido. Meu amado, isso para nós hoje também lembra ali, né? Mateus 28:19, né? Que ele diz vão. Então é a ordem de nós ir, né? Ir, e a gente fala, né? Crer e observar. Se a gente está aqui hoje, graças a Deus que nós estamos crendo, estamos firmes, né? Mais de 2000 anos passou e a mensagem dos apóstolos está na nossa boca, a mensagem genuína. Então, assim, não tem como as pessoas dizer que a gente, por exemplo, se alguém pergunta para alguém que diz que é evangélico aí na rua, diz, foi o meu pastor que me ensinou. Mas nós falamos tranquilo, sabe, com toda tranquilidade, olha, está escrito, pronto, né? Está escrito, nós estamos aprendendo e repassando de fé em fé essa mensagem que Jesus diz, olha, observar todas as ordenanças. Se todas as pessoas observassem as ordenanças que Jesus disse, os apóstolos iniciaram, estariam junto com a gente hoje, né? E Deus queira que muitos ainda sejam resgatados. Isso mesmo, João. Li Camada. Mano, o que eu achei interessante que tu falaste foi que sobre a responsabilidade, né? Como você falou, todos nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, né? De falar também para esses irmãos que estão afastados. Mas caso ele não venha, não queira, aí seu sangue... Então, esse sangue não lhe pertence, né? Isso que está falando aqui em Isso mesmo. Ezequiel, né? Isso Contanto que mesmo. você faça essa parte, o resto é ele com Deus, né? Justamente. Nós Tá, somos levantados como atalaia, a gente fala para o ímpio, se ele não der ouvidos e quiser continuar na impiedade dele, a gente está livre, porque a gente comunicou, entende? Aí não precisa ficar com peso depois. Agora, se a gente não avisa, ele vai morrer assim mesmo. Talvez alguém aí levante a mão e diga, mas é injusto, você não avisou. Não, não é injusto. O pecador merece a morte. Ele pecou, ele vai morrer pelo pecado dele. Mas a gente vai morrer também porque na nossa parte a gente deveria ter comunicado e a gente não comunicou. É como às vezes eu tento aqui falar para minhas irmãs, tem algumas que são da Universal e outras assim, só que não dão nem ouvido. Uma vez a minha sobrinha, eu fui falar para ela também, né, que eu levei ela desde pequena, quando eu levando o Luiz agora. Ela não chegou a se batizar, mas ela conhece. E ela entrou numa igreja denominacional, então eu tentei já explicar para ela, mas ela não quer. Ela disse, não, tia, fica lá, porque, tipo assim,
Para eles, a Igreja de Cristo, ela é fria, morna. Porque não tem essas danças, essas coisas aí do mundo, né? Sim. E aí, então, eu deixei de mão, né? Então, tudo bem. Mas também não vinha me falar o que é errado, porque pela Bíblia não está... O que está na Bíblia está escrito isso aqui. Não é o que você está falando, mas aí é você e Deus, né? Então, Sim. é isso que eu faço com ela, né? E com as outras estou tentando já ver se eu consigo, né? Assim mesmo é meu irmão também, que não é católico e não é. Mesma coisa. Mas essa é a oração, né, amor? Isso. Tá bom, mano, obrigada. Então, excelente. E o segundo ponto que a gente pode frisar é, não esqueça, você que está justo hoje, continue justo amanhã, que a justiça do passado não vai te salvar. E se você está ímpio hoje, está ouvindo essa mensagem essa noite dizendo, versículo 11, que Deus não tem prazer na sua morte, aproveita da misericórdia, abandona a impiedade, se arrepende e volta a uma vida de santidade. Olha a oportunidade que Deus está dando aí. Eu acho que por isso que Jesus ainda não voltou ainda, né? Porque ele está dando oportunidade para essas pessoas que ainda não se arrependeram e não aceitaram ainda. E tem muita gente, eu espero que Jesus volte logo, que eu não aguento mais, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, gente, Jesus, ele quer que pessoas se arrependam ainda, por isso que ele ainda não veio. Ele está usando de misericórdia, né? Sim. É isso que eu falo. Às vezes até irmãos da igreja mesmo, a irmã falou para mim, eu queria logo que Jesus voltasse, porque não sei o que, não sei o que. Isso não é assim, irmão. Não é assim. Deus, ele é Deus de misericórdia, então ele está esperando que as pessoas se arrependam, entendeu? Aí ela ficou assim. Aí, Paulinho, querido, Obrigada. depois Débora. Nada, Lica. Eu ia colocar aqui em Mateus 10, né? Quando Jesus envia os seus apóstolos, ali no versículo 14, se alguém não os receber e nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa. Então, muita gente, às vezes, a gente vai conversar mesmo. A gente até insiste, né? Que a gente, com o amor que a gente tem, quer que a pessoa tenha conhecimento, né? E, infelizmente, e com relação ao que a irmã Lica falou, lá em Apocalipse 3, né? Fala para a sua amiga, né, em relação a se ela sabe que é quente ou frio, o que a Bíblia diz em relação a isso, né? Conheço... É minha sobrinha, mano. É minha sobrinha. Mas fizeram uma lavagem cerebral nela. Não quer escutar mesmo. Apocalipse 3, ali, ele identifica, né? Dá um exemplo ali, né? Ali no versículo 15, de 3, fala assim, conheço as suas obras, não sei se você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, né? Então, assim, eles falando sobre a igreja, né? Que está realmente no caminho certo ou não. Então, a gente tem que buscar, tá na sã doutrina, né? É mostrar o caminho. Aquilo é abrir as Sagradas Escrituras e mostrar como deve seguir. Obrigado, Paulinho. É isso aí. Débora Amada. Só um pequeno comentário. Na Bíblia mesmo fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, né? Fala mesmo. Isso faz a gente pensar, né? Que tu prega, tu fala para as pessoas não dão bola, não querem dar ouvido para a gente, né? Verdade, verdade. E às vezes até o que estão dentro da comunhão mesmo, né? Não estão seguindo direitinho a sã doutrina, né? É verdade. Sim. Verdade. Então, gente, com essa comunicação de Deus referente ao papel do atalaia, a gente nota pelo livro inteiro que Ezequiel cumpriu bem o papel dele, então Ezequiel não tem culpa na queda da nação e a ida ao cativeiro. Uma segunda pergunta será que Deus é o culpado? Olha o que o povo diz, 33, 17 a 20. Contudo, seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afasta de sua justiça e faz o mal, ele morre. E se um ímpio se desvia da maldade e faz o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, a nação de Israel, você diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. Então, apesar de todas as explicações e provas que já foram oferecidas no livro, o povo de Israel negava a própria culpa ainda e ousava questionar a justiça de Deus.
Mas Deus está dizendo, o problema não está comigo, o problema está com vocês. Versículo 17, é o caminho de vocês que é injusto, não eu injusto. E aí Deus repete através do profeta os princípios básicos da justiça dele, de como ele age. Se o justo abandonou a justiça, ele vai ser condenado. Israel parece que queria viver com base nas ações do passado, mas importa que no presente, e esse presente se estendeu bastante, eles abandonaram o caminho do Senhor. Estavam vivendo na maldade, teve todos os pecados descritos durante o livro que Ezequiel bem relembrou, por exemplo, capítulo 22. Agora, se eles, e foi a oportunidade, a tentativa de Deus, se eles como perversos tivessem abandonado a justiça, então eles seriam salvos. Deus iria julgar cada um de acordo com seus atos. 33:20. Então, é Deus o responsável pela culpa do povo, deles terem pecado e ido para o cativeiro? Deus não é o responsável. Eles são responsáveis pelo fato de não terem aproveitado todas as oportunidades que Deus deu. E aí não é reto o caminho do Senhor, foi a frase que eles utilizavam. E muitas pessoas hoje fazem assim como o povo de Israel, né? Eles atribuem o sofrimento deles à injustiça de Deus. E nesse caso, a resposta de Deus específica mostrou que eles sofreram por causa dos pecados deles. Eu sei que o sofrimento hoje pode ser por diversas razões. Nesse contexto específico, o sofrimento do pecado do povo que eles estão lamentando lá no versículo 10 é por causa do pecado deles mesmos. Outras vezes a gente sofre aqui nesse mundo porque a gente está num mundo onde com o pecado de Adão e Eva entrou o sofrimento nesse mundo e a maldição, e a gente sofre doença e morte, inclusive, nesse mundo, né? Outras vezes, o sofrimento que a gente tem, de repente, é consequência de um pecado que um outro cometeu. A gente está dirigindo o nosso carro, sei lá, a gente ultrapassa o sinal verde, um irresponsável atravessa o sinal vermelho, bate no carro e talvez nos machuque, foi consequência do pecado do outro. Agora, o que eu gostaria que a gente entendesse, o que a palavra de Deus nos mostra é que sofrimento nunca vem da injustiça de Deus. Ainda que em alguns contextos a gente não compreenda muito bem porque está sofrendo, se a gente não cometeu assim pecado durante um longo tempo de nossa vida, nós não temos o direito de questionar a retidão dele. Quando as criaturas discordam do Criador, Deus está sempre certo. E o errado somos nós, e Deus, então, manifestou isso para o povo. Agora, Ezequiel acaba recebendo, no 33, 21 e 22, um homem que havia escapado quando Jerusalém caiu. Agora, Jerusalém tinha caído um ano antes, 1 ano e 5 meses antes, aproximadamente, dessa data aqui. É possível que o homem tenha escapado e para viajar de Jerusalém à Babilônia, não viajou de avião, talvez não tinha muito recurso, muito pobre, conseguiu chegar na Babilônia, onde estava Ezequiel, cerca de 1 ano e 5 meses depois. E a menção aqui, no livro referente à queda de Jerusalém, pode ser para frisar a realidade do castigo, numa parte do livro que está tratando de quem é a responsabilidade por este fato tão triste ter acontecido. Mas a gente já viu que não é culpa do Atalaia, não é culpa de Deus, e 33, 23 a 33, então, nós temos mais uma vez frisado que a culpa é do próprio povo na questão da destruição de Jerusalém. Nota, então, 23. Então, me veio a palavra do Senhor, e essa é uma profecia referente aos mais pobres, que ficaram lá em Jerusalém ainda. Jerusalém já caiu, já teve a terceira invasão em 576, Nabucodonosor já nivelou a cidade, destruiu o templo, mas os mais pobres, eles acabaram ficando na terra. Jeremias 52, 16. E ficaram lá, foi permitido por Nabucodonosor que eles ficassem lá, os mais pobres, para ficarem como lavradores e vinheteiros da terra que está lá em Jerusalém, apesar que depois eles mataram o governador deixado por Nabucodonosor, que é Gedalias, e desobedeceram a ordem do Senhor, profetizada por Jeremias, que eles não deveriam fugir para o Egito. Eles acabaram fugindo para o Egito, mas ainda estavam na terra. E olha a noção deles no 33, 23. Me veio a palavra do Senhor, filho do homem. O povo que vive lá naquelas ruínas, Israel já está em ruínas, Jerusalém. Ele está dizendo, Abraão era apenas um único homem, e contudo ele possuiu a terra, mas nós somos muitos. Com certeza a gente vai receber a terra aqui como nossa propriedade. Então diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma vez que vocês comem carne com sangue, que era proibido no Velho Testamento, né? Voltam-se para os seus ídolos, derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do próximo, deveriam possuir a terra?
Diga isto a eles, assim diz o soberano Senhor, juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada, os que estão nos campos entregarei aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas vão morrer de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder e que se orgulhe serão arrasados. Estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar, de tão arrasados, estarão os montes de Israel, ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Então, alguns judeus que ainda ficaram lá, mesmo depois da grande turma ter sido levado para o cativeiro, os mais pobres, estavam achando conforto, imaginando que o que restou lá de ruínas, agora que eles estão lá sozinhos na terra, eles vão assumir toda a propriedade da terra lá. E aí Deus está dizendo que não. Deus iria expulsá-los da terra. E a razão pela qual Deus iria expulsá-los da terra é que mesmo depois, apesar de tanta disciplina, esses mais pobres que ficaram na terra seguiam na prática do pecado. O povo duro, povo rebelde. E eles estão trazendo sobre si essa destruição toda. Agora, dos versículos aqui 30, queridos, a 33, que é a última parte desse capítulo, aí é uma mensagem para aqueles que já estão no cativeiro. Essa última foi uma mensagem para quem ainda está lá na terra, os mais pobres, nas ruínas, sem arrependimento. E os que estavam no cativeiro? Qual era a atitude deles, a ação deles? Aí, versículo 30. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, e eles dizem uns aos outros, venham ouvir a mensagem. Veio da parte do Senhor, por boca do Ezequiel, né? Aí 31, o meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as tuas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca, expressam devoção a mim. Com a boca, eles expressam amor, mas o coração deles está ávido por lucros desonestos. De fato, para eles você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz, e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, quando Ezequiel pregava, as pessoas elogiavam as mensagens de Ezequiel. Quanto mais agora que Ezequiel está com a moral, né? Ele vinha pregando de 4 a 24, que Jerusalém ia cair, e caiu, ficou comprovado que ele era um profeta de Deus. Além disso, dá para ver que Ezequiel, assim, pelo menos era um homem eloquente que conseguia prender a atenção do povo. E aí todo mundo começava a se cutucar e todo mundo se convidava. As reuniões onde Ezequiel pregava eram frequentadas, eram lotadas de irmãos israelitas. E aí eles expressavam devoção a Deus com a boca e amor, mas na atitude do coração eles eram pecadores, assim, eles tomam um pecado, né? Eles eram ávidos por lucros desonestos. E mais, eles diziam, versículo 32, que Ezequiel era um excelente pregador, e ele era como alguém que sabia entoar cânticos maravilhosos, com uma bela voz de amor, que sabia tocar instrumentos. O problema, estavam ouvindo as palavras, elogiando, mas não estavam mudando a vida no cativeiro. Lembra que a primeira leva foi para o cativeiro em 605, rei Jeoaquim, Daniel 1 e 2. Segunda leva com Ezequiel em 597, Ezequiel 1 e 2. E a última leva tinha acabado de chegar agora com a queda de Jerusalém, um ano antes. E parece que aqui, nesses primeiros anos de cativeiro, a devoção do povo ainda é muito superficial. Realmente, no início do cativeiro, onde eles não estão sendo transformados. Mas essa lição para a gente, de Ezequiel 33, 30 a 33, é uma lição que nós precisamos aprender. Não adianta nada a gente elogiar pessoas que trazem boas mensagens sobre a palavra de Deus, se a gente não fizer nada com a mensagem que a gente está ouvindo sobre a própria palavra de Deus que foi pregada e que a gente está elogiando. A gente precisa fazer aplicações práticas e mudar as nossas vidas. E Tiago, no Novo Testamento, então, fez essa aplicação em Tiago 1, 21 a 25. Não basta ser ouvinte, mas é preciso ser praticante da palavra. Então, o povo judeu foi o responsável pelo seu próprio declínio? A resposta que está implícita nesses textos é sim. Então, culpa do Atalaia? Não, ele fez um bom trabalho.
Culpa de Deus? Não, Deus é sempre justo. Culpa do povo? Sim. Pecadores, ou quando ouvem as mensagens, são superficiais e não aplicam aquilo que ouvem. Ok? Fica aberto os seus comentários aí. Fala, João, meu querido. Amado Josué, esse 33 aqui, né? Então saberão que um profeta esteve no meio de vocês. A gente lembra lá do rico, lá do Lázaro, lá no Hades, né? Ele queria vir, queria que alguém viesse para avisar todos os familiares que não agisse como ele agiu, que agora estava lá, agora ele reconhece que aqueles profetas que estavam na volta dele lá não deu bola, sabe? Não, ele não nem sequer, né, agiu com piedade ali, né, com aquele pobre ali passando necessidade ali, né? Então a gente vê o quanta responsabilidade nós temos hoje de livrar as pessoas de estarem lá nesse lugar, né? E muitos, né, como ontem o Giovanni falou daquele irmão que faleceu, né, que estava com câncer, ele teve uma melhora, ele não procurou se batizar. Então a gente vê que as pessoas estão tendo oportunidade, né, com a nossa presença. Então, como é importante a gente, né, tanto permanecer para não estar lá, como Jesus já deu essa ilustração, mas também ter a responsabilidade de pregar para as pessoas, né, e escolher, né, que Deus deixou de livre-arbítrio, né, das pessoas ouvirem a mensagem, como está escrito, né, se hoje ouvir a minha voz, né, Jesus não está aqui para ouvir a voz, né, pessoalmente, né, como milagres lá que aconteciam, mas ele está em cada um de nós e o Espírito dele em nós, nos guiando, nos dando os entendimentos e sabedoria para que a gente, daquilo que cada um tem, o pouco que tenha, possa salvar uma alma, né, nos dias de hoje. Uhum. Muito bom, João. Obrigado. Só corrigindo, ele não era irmão, né, o João? É. O Rafael, né? Não era irmão. É. Verdade. Quase, né? Não chegou. Uhum. Teve a oportunidade, né? Vamos avançar, então, para o capítulo 34, queridos. A culpa, será que foi dos líderes da nação, referente ao castigo de Israel? É o que nós temos de resposta no capítulo 34. Essa palavra, então, ela foi dirigida para os pastores de Israel. E os pastores de Israel aqui, gente, não vamos confundir com o Novo Testamento, que a gente tem pastores específicos levantados nas congregações locais, segundo as qualificações do Novo Testamento. Os pastores de Israel no Velho Testamento está se referindo aos reis aqui. Lembra que os reis eram líderes tanto civis, como eles acabavam sendo também líderes espirituais. Temos o próprio rei Davi como exemplo disso. Estava pastoreando as ovelhas dele, lá em 1 Samuel 16, o profeta Samuel vem, unge ele. Ele foi levantado como um líder civil da nação, mas dá para ver que ele foi um rei bastante espiritual e que cuidava do povo e se preocupava com o povo, tanto espiritualmente como se preocupava com o povo nas questões sociais e civis também. Davi foi um grande rei nesse sentido, talvez o melhor rei de Israel nesse sentido. Mas 34, 1 e 2, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel. O problema, só cuidam de si mesmos? Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Não é o próprio trabalho de um pastor? O pastor não é levantado para cuidar dele mesmo. Um pastor não pode ter uma visão egoísta, mas ele precisa entender que a função dele, e ele está levantado pelo Senhor, para que ele possa, então, cuidar do rebanho. Nota até no capítulo 33, versículo 8, ele vai dizer o seguinte, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado, se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores, os reis eram levantados pelo Senhor, era o Senhor quem os colocava lá, e os líderes civis deveriam ser tanto líderes civis, como também líderes espirituais levantados por Deus. E eles eram pastores do Senhor, e 34:7, juro pela minha vida, visto que o meu rebanho, eles eram pastores do Senhor,
levantados pelo Senhor, são meus pastores para cuidar do meu rebanho. Não é nada de eu sou um pastor sem nenhuma ligação com o Senhor e esse rebanho que eu estou cuidando tem responsabilidade porque não é meu rebanho, é rebanho do Senhor. Mas 34, 13 e 4, ao invés de proteger e alimentar o rebanho, eles satisfaziam seus próprios desejos egoístas, prejudicando até mesmo o rebanho. Diz, vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas. Não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou, e aí está se referindo, logicamente, de maneira simbólica, à questão do povo ter ido para o cativeiro. Então, eles não pastorearam, ao invés de cuidar do rebanho, cuidaram deles mesmos, prejudicaram o rebanho, enriquecendo, talvez mediante impostos pesados, nas costas do próprio rebanho, e além disso, por causa de todos os pecados que, inclusive, muitas vezes os líderes de Israel, os reis, conduziam como líderes espirituais, conduziam a nação para o pecado, levantavam a idolatria, como o rei Manassés até queimou o filho dele em sacrifício aos outros deuses, né? Então, quando a gente olha para esse texto, a gente nota nos versículos 7 a 10 que Deus vai diretamente culpar os próprios líderes, os reis, pelo fato do rebanho, o povo, ter ido para o cativeiro. O povo é responsável? É, mas os líderes da nação, os reis também, porque incentivaram o pecado no meio da nação, e por isso, versículo 7, Deus está dizendo, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado, se tornou comida de todos os animais selvagens, uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor aos pastores. Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e eu os considero responsável pelo meu rebanho. Vou tirar a função dele de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Eu vou livrar o meu rebanho da boca deles e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Então, nós não teríamos mais reis em Israel. E vocês sabem que depois da volta do cativeiro, nós não tivemos mais reis em Israel. O que a gente teve foi o governador Zorobabel e uma outra série de governadores. Mas reis na volta do cativeiro a gente não teve mais e Deus os está culpando pela queda. E agora Deus iria estabelecer um bom pastor sobre Israel. Se ele vai tirar os pastores que deceparam as ovelhas, agora ele iria levantar um bom pastor sobre Israel. Ele falou sobre a decepção com os pastores e agora fala sobre a solução do problema para o rebanho de Israel. E aí o que Deus está dizendo? Eu mesmo vou assumir essa função. Eu vou ser o pastor do meu rebanho. Eu vou procurar as minhas ovelhas dispersas para conduzir o meu rebanho aos bons pastos. E aí se 34:4, eles não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. No 16, Deus assumindo a função, eu vou procurar as perdidas e trazer de volta as desviadas, eu vou enfaixar a que estiver ferida e eu vou fortalecer a fraca. E a ideia dos versículos 11 a 15 é Deus trazendo eles de volta do cativeiro para Israel, e aí conduzindo Israel às boas pastagens. Deus olha adiante já, para o dia em que eles voltariam do cativeiro. Então, apesar de ser um texto, logicamente, de Israel, cuidando do mal, ou não cuidando dos reis de Israel, não cuidando do rebanho de Israel, que era o povo, como deveriam ter cuidado, e Deus dizendo que iria assumir essa função, logicamente tem a aplicação prática para o Novo Testamento, né? A gente olha para o Novo Testamento, por exemplo, Tito capítulo 1, versículo 9, quando nós temos nas congregações locais um pastor que é levantado para cuidar do rebanho, ele deve alimentar o rebanho, Tito capítulo 1, versículo 9, não permitindo com que os lobos desviem o rebanho do bom caminho da doutrina de Cristo, e ao mesmo tempo ele consegue encorajar pela essa doutrina para que as ovelhas continuem
no bom caminho do Senhor. Mas, para congregações que não têm pastores, bispos ou presbíteros por falta das qualificações para exercer o ofício, a gente não força, né? A gente não vai estabelecer homens que não têm as qualificações bíblicas. Quando a gente faz isso, pode dar divisão, isso não é bom. Aí, 1 Tessalonicenses 5,14, fala palavras parecidas com essa de 34,16. Olha para 1 Tessalonicenses 5, por gentileza. 5,14. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos vocês, irmãos. Nota, é alguma coisa da gente pastorear uns aos outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. A Almeida, a Revista Atualizada, vai trazer: admoesteis os insubmissos, confortem quem estiver desanimado, auxilie quem estiver fraco e sejam pacientes para com todos os grupos nesse trabalho de pastorear uns aos outros dentro do rebanho. E capítulo 5, 19 e 20 de Tiago, se um irmão chega a se desviar da fé, se você, como um irmão dele, faz o bom trabalho de reconduzi-lo a Jesus, você vai salvar a alma dele e vai cobrir multidão de pecados, não porque você está cobrindo multidão de pecados dele, mas porque você está o reconduzindo a Jesus, e é Jesus que vai cobrir, então, a multidão de pecados desse irmão. Ok? Eu vou fechar aqui, porque depois tem outras aplicações mais abaixo, não é daí a questão de relacionamento rei-rebanho, lá no Velho Testamento, rei-povo. Ele vai falar sobre o relacionamento entre as próprias ovelhas em Israel, como é que estava e o que ele iria fazer. Tá bom? Vontade aí. Toca, Jô. Toca? Vamos tocar mais uma, então. Aqui. O próprio rebanho seria julgado pelo pastor, queridos. Olha 34, final do versículo 16. Mas a rebelde e a forte eu destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Agora não é a relação liderança-rei com o povo, mas era entre o próprio rebanho. Ele iria apacentar o próprio rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem, deverão também pisotear o restante da pastagem. Não basta que bebam água límpida, deverão vocês também lamear o restante com os pés. Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-la. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas, julgarei entre uma ovelha e outra. Então, alguns cidadãos mais poderosos e prósperos em Jerusalém, representando as ovelhas gordas, logicamente oprimiam as ovelhas magras, representando o povo mais pobre na cidade de Jerusalém, e Deus está clamando aqui por justiça social, e ele iria fazer justiça social. Muito do tema dos profetas do Velho Testamento, porque Jerusalém era uma nação civil, era esse cuidado de não termos opressão dos mais ricos e poderosos para com os mais pobres entre a nação. Até Daniel 4:27, se vocês notarem, uma das condenações de Nabucodonosor foi porque ele não havia cuidado dos necessitados no reinado dele. E o profeta Amós, quando vocês estudarem, ele é reconhecido como o profeta da justiça social. Em Amós 4:1 e Amós 8:4, por exemplo, ele clama contra essa ideia daqueles que são mais poderosos oprimirem os mais pobres de tal forma que deixam eles passando fome, isso no meio da nação do Senhor. E Deus está dizendo que então ele iria colocar essas coisas nos seus devidos lugares também. E para fazer essa separação entre as ovelhas e proteger as boas, Deus poria então sobre eles um só pastor. E aí, versículo 23 e 24, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas.
cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o seu líder, NVI, mas é melhor a tradução da Almeida Revista Atualizada, que diz que ele será o seu príncipe no meio delas, porque príncipe significa rei. Eu, o Senhor, falei. Então, quando esse texto de Ezequiel foi escrito, Davi já tinha morrido há muito tempo, gente. Davi morreu cerca de 1000 anos antes de Cristo. E nós estamos aqui cerca de 585. Então, cerca de 415 anos, né, que Davi já tinha falecido. E esse texto aqui está utilizando Davi como uma sombra de Jesus que viria para ser o supremo pastor que iria cuidar do seu povo. Jesus é aquele que veio para ser o bom pastor e o rei dos reis. Lembra que Jesus, até no Novo Testamento, depois em João 10, 1 a 30, ele vai se identificar como o bom pastor, que não iria, como esses maus pastores aqui desse contexto de Ezequiel, capítulo 34, oprimir suas ovelhas e nem iria explorar suas ovelhas, mas ele iria, inclusive, João 10, 11, dar a sua vida em favor de suas ovelhas. E as ovelhas de Jesus escutariam a voz dele, de tal forma que, inclusive, ninguém jamais dessas ovelhas que escutassem a voz de Jesus, 10, 27 e 28, iriam ser capazes de arrebatar as ovelhas de Jesus da mão dele, de tamanho cuidado que ele tem pelas suas ovelhas, mas lembra que a ovelha tem característica de escutar a voz de Jesus. Ele, João 10, 17 e 18, ele disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as minhas ovelhas. Eu tenho autoridade para doar e depois para reassumir, falando da ressurreição dele, porque, de fato, essa autoridade ele recebeu do Pai. Então, a gente sabe que Jesus não era meramente Davi, mas ele era um descendente desse segundo rei de Israel que mostrou as qualidades daquele rei pastor que era Davi. Como eu disse para vocês, Davi, em Israel, representa o melhor rei, tanto civil como espiritual, para o seu povo na época. E aí o Ezequiel, que é um livro muito simbólico, tá pegando Davi como essa figura que foi um bom rei espiritual, inclusive para a nação, e já está apontando para o reino messiânico quando vem Jesus. E lembra que 2 Samuel 7, 12 a 16, Salmo 89, 13 e 4, fala que Jesus, quando assumisse o trono, Jesus é um descendente de Davi, e Deus havia prometido para Davi que um descendente dele assumiria um trono eterno. Então, Jesus é o rei pastor ideal para o qual está sinalizando aqui, capítulo 34, versículos 23 e 24, e uma aliança seria feita, versículo 25, com o povo, uma aliança de paz e amor. Uma aliança de paz e amor, não, uma aliança de paz com elas, né? E aí eu vou deixar a terra livre de animais selvagens para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Ele começa a falar num sentido da volta do cativeiro, onde a nação iria voltar para a própria terra prometida, mas logo, lógico que em termos ideais ele já começa a olhar para o reino messiânico também, fala de uma maneira simbólica de tempos de bênçãos sem fim, que viriam para o povo do Senhor debaixo desse rei pastor, entre aspas, Davi, que está representando Jesus aqui como sombra da realidade que viria. Então, Israel ia ter o prazer das bênçãos da comunhão com Deus nesse estado restaurado. É interessante que ele vai falar 3 vezes sobre bênçãos especiais. Eles teriam a libertação dos animais selvagens, eles iriam também ter boas pastagens, como ovelhas, e eles iriam nunca mais cair nas mãos dos inimigos que os iriam escravizar. Essas 3 ideias estão no 25 a 27, e ele repete as mesmas 3 ideias no versículo 28 e 29. Não mais ser despedaçado por animais selvagens, como ovelhas, iriam ser conduzidos a boas pastagens, e nunca mais iriam ser escravizados de outras nações. São bênçãos que ele vai tratar aqui como chuva de bênçãos, 34, 26, última parte, e a bênção maior, 34, 30 e 31, que também olha para o reino messiânico. Deus seria o Deus deles, e eles seriam o próprio povo do Senhor. Tranquilo? Fechar aqui para que o Giovanni possa manifestar aí. Eu estava com uma dúvida quando li esse texto, Jô.
quando aqui Deus fala do julgamento dele, se era naquele momento ou julgamento eterno, porque ele fala, julgarei ovelha por ovelha. Depois ele diz que vai colocar um príncipe, um rei de Davi, Jesus Cristo. Fará uma nova aliança. Aí pensei, a nova aliança, o Novo Testamento, e onde não mais serão saqueados, dormirão com segurança, posso ver com segurança, não serão mais saqueados, não serão mais escravos de nações, e nós sabemos que o povo de Israel, aqui estava escravo da Babilônia, depois foi para os gregos, depois para os romanos, depois foi para os vassalos lá, e o povo de Israel sempre foi escravo terreno. Mas aqui está vindo já uma visão messiânica, penso eu, julgamento eterno, do reino eterno, e não mais terreno, indo para o caminho eterno. Porque o povo de Israel foi escravo mesmo com Cristo, foi colonizado pelos romanos. E depois vieram os vassalos lá, os bárbaros, e derrotaram os romanos. E até hoje o povo de Israel continua lá na terra dele, pensando nessa questão de terra. Então, aqui eu estou vendo, já enxergando uma questão, já uma profecia da eternidade, do descanso sabático, e não teria como, não aconteceu até hoje, nem vai acontecer o povo não ser subjugado mais, penso eu, no povo de Israel, né? Até hoje estão brigando lá com os palestinos, lá com os... Essas profecias de Ezequiel, elas, em parte, olham para o retorno do cativeiro da Babilônia, mas, em parte, elas olham para o reino messiânico. E é difícil a gente determinar exatamente qual parte se refere à volta do cativeiro babilônico e qual parte que se refere já ao estabelecimento do reino de Cristo. Por exemplo, deixa eu notar com vocês 2 Samuel 7:12, que é a profecia para Davi de que um rei da descendência dele iria sentar no trono para sempre. E aquela profecia, ela acaba tendo... 2 Samuel 7:12-16, ela acaba tendo dois prismas. E aí eu queria anotar nesse pequeno texto com vocês para que a gente possa transportar depois para Ezequiel essa ideia que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, 2 Samuel 7:12, Deus falando com Davi, diz o seguinte: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Está falando sobre Salomão. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e tudo o que o Senhor, então, lhe tinha revelado. Agora, se vocês notam 7:14, eu serei o seu pai e ele será o meu filho, está falando especificamente de Salomão em primeiro lugar. Mas se você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 5, esse texto se refere a Jesus, no reino messiânico. Então, parte da profecia dá para olhar para Jesus, mas a parte da profecia que diz quando ele cometer algum erro, eu vou punir com castigo, para Jesus não se aplica, só se aplica para Salomão. Então, parte tu consegue olhar para o reino messiânico, mas parte dela não vai se aplicar. E nas profecias de Ezequiel é assim, parte delas já dá uma olhada para o reino messiânico quando ele diz, eu vou estabelecer Davi como pastor e rei, está olhando para Jesus. Outras partes é uma coisa mais específica, de volta do cativeiro mesmo para a nação lá, voltando da Babilônia, se estabelecendo na terra de novo. Então, a gente vai oscilar nessas profecias dessa forma como a gente oscila aqui. Tranquilo? É um pequeno versículo aqui, o 14, que comunica a ideia macro das coisas que a gente vai estar olhando para Ezequiel nesses tempos aí de estudo. Certinho? E não percebendo isso, Jô, até nós aqui hoje entendemos um pouco o povo de Israel, né? A gente para pensar. Deus trouxe Abraão, um nômade, e coloca numa terra onde ele é um nômade e não é terra dele. Aí ele começa a formar uma nação através de Abraão. Aí forma Isaac e Jacó, as 12 tribos. Aí manda para Egito, e lá sim forma a grande nação. Então ele tinha que construir um povo, do nada foi construindo a escravidão,
mostra os poderes, dá os juízes, dá os reis, e tudo por terras. Porque um povo na terra tem que ter o quê? Quantidade de pessoas e terras. Tudo foi construído com guerras, lutas, até que se formando para vir com Jesus a visão messiânica. Olha, esqueçam tudo de terras agora, tudo era com o objetivo de vida eterna. Aqui nunca fala em eternidade no Velho Testamento, muito pouco dá referência. Por isso que a gente entende hoje o povo de Israel, aqueles que não tiveram essa visão do mistério de Deus, né? No Novo Testamento. Eles até hoje estão esperando essa questão terrena. Deus sempre foi com eles, dando vitória nas lutas dele por questão de terra, posse e poderio dos reis. Por isso que eles não abrem mão, né? Não aceitaram Cristo, porque eles não conseguiram enxergar essa transformação, essa mudança que Deus do princípio era, né? O descanso sabático. Isso mesmo. João Verdun, querido. Amado, esse texto ali do 23, né? Porém, sobre elas um só pastor, né? E eles a apazentará. Aí Jesus vem, né? E ele é o nosso pastor hoje, né? Há mais de 2000 anos. E ele promete, não deixarei vocês sós, né? A gente recebe o Espírito, selo dele ali na hora do batismo. E um cristão que estiver lá do outro lado do mundo, se ele estiver no mesmo Espírito, estiver dentro da igreja da Bíblia, ele é nosso irmão, né? Quando uma irmã falou hoje aí que naquele dia, né, muitos, né, não vão ser salvos, e muitos dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos tudo no teu nome, tal, tal. E Jesus vai dizer simplesmente: não vos conheço, né? Porque escolheram lá, conforme lá 2 Tessalonicenses, lá no 2:9, né? Decidiram seguir né, as coisas do mundo evangélico, né? Que inventaram, que mentiram. E lá está escrito: olha, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É como a irmã disse: a Igreja de Cristo é morna. Quando eu ouvi a oração do Jair lá no começo, eu saí assim: mas que oração é essa? Mas depois os resultados que eu obtive, porque eu precisava chegar à cachoeira, meu pai estava mal no hospital, aquilo ali foi me convencendo. E cada dia eu sou convencido e renovado da palavra de Deus com as coisas que ainda tenho dúvida. Eu tenho, sabe, a palavra de Deus vai se revelando para cada um de nós, dando mais certeza de que não temos para onde fugir, sabe? Nós temos que simplesmente focar o alvo para que a gente seja salvo e salvar um monte de pessoas que estão se permitindo ser enganadas, porque a igreja é morna, porque a igreja não fala em milagres. Eu já vi pessoas entrar na igreja com câncer, com outros problemas de saúde, e não obtiveram a cura e desapareceram. Outros que foram elogiados, né, que homens admiráveis que debatiam com as denominações de cara a cara e tinham bom conhecimento da palavra de Deus, foram para um lado deles também. E a gente fica assim: como isso, né? Como é que pode, como a Alica falou aí, né? A gente tem irmãos que estão vacilando, mas está escrito isso, né? Porque assim, o que nós temos que observar hoje? Se eu creio, né, e observo a Escritura, as evidências das minhas atitudes vão ser mostradas. Não é preciso eu me expulsarem da igreja, não é preciso os irmãos, né, me detonarem mas simplesmente o amor de cada irmão vai tentar me ajudar a me recuperar. Se eu aceitar como tu falaste hoje, um monte de pecados será eliminados, né? Então, assim, as evidências de cada um daqueles que esse aqui falou em pastores, evangelistas que assumem o rebanho, o seu trabalho será que é mostrado, as evidências do seu trabalho aquilo, o resultado daquilo que ele é, né? Se ele está fazendo aquilo que é certo, com certeza, né, todos o rebanho será bem cuidado, bem amado. E hoje nós estamos aqui observando e crendo e estudando esses livros assim, que a gente vai tirar uma ideia de como eu devo estar, ou se hoje eu consigo olhar para mim mesmo e me avaliar para que isso que eu estou ouvindo hoje eu possa melhorar no dia de amanhã, né? Obrigado, João. Obrigado mesmo pelos comentários, Giovanni. Eu mandei para ti, João, eu acho uma coisa interessante até, o porquê que hoje Jerusalém não tem mais essa questão terrena, e sim a questão messiânica hoje.
Eu fiz aquela pesquisa quantas vezes Jerusalém foi devastada, e Paulo escreveu aos Romanos, né, a nova Israel hoje é os judeus, né, o Israel remanescente, aqueles que acreditaram em Cristo, e nós, gentios, que acreditamos em Cristo. Então, essa é Israel espiritual, o físico não tem mais. A cidade de Jerusalém esteve sob o domínio dos romanos até a queda do Império Romano no Ocidente, em 476 depois de Cristo. Depois disso, os bizantinos, herdeiros do Império Romano, ficaram no controle da cidade. Quem recuperou Jerusalém, depois dos bizantinos, foi Saladino, recuperou Jerusalém por vários motivos. Primeiro, aproveitou a popularidade da Guerra Santa para se concentrar em tomar a cidade sagrada para o Islã. Nossa, isso é questão de territorial. Tem mais uma coisa aqui interessante. Hoje, Jerusalém hoje. Jerusalém é atualmente cidade de Israel e sede do governo, fato não reconhecido pelas Nações Unidas e União Europeia. A cidade é disputada e reivindicada por israelenses e palestinos, como sua respectiva capital, o que gera grandes tensões. O governo local é formado por 31 membros, eleitos a cada 4 anos. Então, hoje, a Jerusalém de hoje, a terrena, essa não é a Jerusalém do Israel de Deus. Israel de Deus é os israelenses que aceitaram Cristo e nós, gentios, que aceitamos Cristo, conforme Paulo ensina em Romanos. Só para trazer esse contexto aí. Excelente. Meus queridos, já te passo, Lurdinho, eu vou só explicar sobre Edom aqui rapidinho, são 15 versículos rápidos. Edom ia ser castigado. Lembra que já foi referido sobre Edom no capítulo 25, e volta a ser referido porque os edomitas, eles se regozijaram de maneira especial com o sofrimento de Israel. Tem até um livro da Bíblia específico, Obadias, que é uma profecia só contra os edomitas, e a atitude deles, especialmente versículos 10 a 14, quando Nabucodonosor estava invadindo Jerusalém. Eles ajudaram a Babilônia a saquear. Eles se divertiram com a queda de Jerusalém, e todo israelita que conseguia escapar pelas fronteiras, eles caçavam e passavam ao fio da espada. Então, eles tinham um ódio perpétuo, assim. Lembra aquela guerrinha entre Esaú e Jacó, histórica lá? Acabou as nações ficando inimigas, assim, durante a história, mas especialmente era Edom, que nutria um ódio perpétuo. Versículo 5, visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora que o castigo deles chegou. E aí Deus, então, agora iria trazer o castigo contra eles, e versículo 7, eles iriam ficar arrasados, os montes, versículo 8, cheios de mortos. E, de novo, Deus volta a referir a ideia do ódio deles, no versículo 11, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, israelitas, né? E me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então, o primeiro pecado referido por Deus contra eles é a questão do ódio, e fazia com que eles tivessem todas essas atitudes agressivas contra o irmão Israel. E aí, depois, no versículo 10, eles queriam se apossar das terras dos israelitas, né? E só que Deus disse para eles: você esqueceu que eu estava ali. Estava ali. Terra de Israel era a terra do Senhor lá naquela época. E eles achavam que eles iriam se apossar com a queda da nação nas mãos de Nabucodonosor. E outra coisa, eles se encheram de orgulho, versículo 13, e falaram coisas contra Deus. Agora, tome cuidado quando você vai falar alguma coisa contra Deus, porque, final do versículo 13, Deus ouviu as coisas que eles falaram. E eles não foram castigados por Deus. Eles também falaram coisas terríveis, versículo 12, contra o próprio povo do Senhor. O Senhor ouviu. Fale coisa contra o seu filho, você não vai ficar muito bem com as pessoas que falarem algo contra os seus filhos. Você vai defendê-los. Eles falaram contra o povo do Senhor, os filhos do Senhor, e contra o próprio Senhor, versículo 13. E aí a última coisa que já falei para vocês, que eles fizeram, eles se regozijaram, riram com a queda, versículo 15 de Israel, e por isso então agora Deus iria permitir com que eles ficassem arrasados também, referente à queda que viria. Então seria um castigo severo. O Monte Seir representa Edom, porque boa parte dos edomitas eles acabaram habitando no Monte Seir, e Edom então foi condenado pelas atitudes e pelos atos contra
o próprio povo de Israel, e essa profecia ela está aqui porque, o que está repetindo? Provavelmente porque em Ezequiel 33, essa sessão toda, falou sobre queda de Jerusalém, e uma nação em especial, que foram os edomitas, que mais vibraram com a queda de Jerusalém, e por isso eles estão sendo recitados novamente, como o castigo que viria contra eles. E mais uma coisa, quando os inimigos do Senhor e do povo de Deus são silenciados pela disciplina do Senhor, é a porta que se abre para que a nação dele seja restaurada, e a partir do capítulo 36 vão ser as profecias de restauração. Então, como eu disse para vocês, a partir de semana que vem, as profecias mais positivas para o povo de Deus. Então, conclusão de hoje, o julgamento viria, os culpados seriam condenados, Deus não tinha culpa, os profetas fiéis estavam livres do sangue, Ezequiel fez um bom trabalho como atalaia, mas o próprio povo pecou e merecia o castigo, e também os líderes, os pastores de Israel, os reis, haviam aproveitado da própria posição para satisfazer os desejos egoístas. Eles também iam ser condenados, mas Deus aponta para um futuro melhor. Deus, por meio do servo dele, o rei pastor, segundo a ordem de Davi, olhando para Jesus, iria trazer saúde, justiça e prosperidade para o rebanho. Israel seria restaurado, olhando para o reino de Cristo, e teria a própria bênção da presença de Deus. Ezequiel capítulo 34, versículos 30 e 31. Tá certo, meus queridos? Lurdinha, se você quiser manifestar aí, fique à vontade, minha amada. Obrigada, irmão Josué. Mais uma vez, boa noite, né, a todos os irmãos. Feliz por poder, né, participar hoje aqui, principalmente com vocês. Maravilhoso, né, esse livro de Ezequiel, capítulo 33, riquíssimo de informações, contexto, né? Mas o que me chamou a atenção, tudo, mas a parte que o irmão falou agora há pouco sobre Davi, né, literal aí, não seria o rei Davi, ele já tinha falecido há 1000 anos. Eu não sabia dessa informação até para este momento, né? E aí eu fiquei justamente pensando aqui o seguinte, por exemplo, quando a gente está estudando, no caso, né, esse capítulo, com essa informação agora, que não era o rei Davi, por ele já tinha ter sido falecido, como que eu identificaria, assim, com exatidão, que se refere a uma figura representando Cristo? Porque lá não sei se Samuel fala que da descendência de Davi, né? Que nasceu Jesus, a gente sabe a história, sabe? É aquela questão assim, por ser um livro simbólico, e lá está Davi literal, então, assim, além de que é o ponto principal, se Davi já tinha falecido nessa época, como que eu, estudando assim, vamos falar individualmente, conseguiria afirmar que Davi aí é uma imagem do Cristo? É isso, obrigada. Nada, minha querida. Então, vamos expor algumas argumentações. A primeira é essa: Davi tinha morrido em 1000 anos antes de Cristo, e a gente está aqui no ano 585. Então, não poderia ser o Davi literal. Impossível. E quando a gente olha para o Novo Testamento, em Atos capítulo 2, na primeira vez que Pedro prega o Evangelho, ele olhou para Salmo 16, 8 a 11, olhou porque ele estava recebendo a revelação, né? Mas lá é Salmo 16, 8 a 11 que ele cita, referente à ideia do salmista que escreveu: ele passa pela morte, não experimenta a corrupção e ressuscita. E ele diz, Davi diz isso. Mas aí, então, o apóstolo Pedro diz, olha, Davi não estava se referindo a ele mesmo, porque o túmulo dele está aqui até hoje entre nós. Então, mesmo na época de Cristo, o túmulo de Davi estava lá, mas Davi, sendo profeta, sabendo que um descendente dele se assentaria no trono, se referiu a Jesus, que não experimentou morte, nem corrupção, e Jesus, de fato, foi ressuscitado, exaltado, Atos 2:32, e derramou o Espírito Santo que vocês estão vendo aí. Então, essa é a primeira argumentação. A segunda é essa: nós estamos tratando de um livro simbólico. E como um livro simbólico, a gente tem que tomar cuidado com o literalismo nas interpretações, né? Daqui a pouco a gente vai olhar para Ezequiel 40 a 48, vai falar sobre a reconstrução de um templo. Vai parecer um templo físico, mas a gente vai notar que as dimensões daquele templo, que está descrito fisicamente, eles são completamente absurdos, e é um templo impossível de ser construído, porque são dimensões estratosféricas para todos os lados. E, logicamente, está falando sobre a reconstrução de um templo,
olhando para uma Jerusalém celestial, mas falando do reino messiânico e está olhando muito mais para o estabelecimento do reino e a igreja do que literalmente um templo físico que seria reconstruído. Até foi reconstruído um templo físico depois, na volta do cativeiro para Esdras e Neemias, mas foi um templo, inclusive, bem mais simples do que o templo reconstruído por Salomão, e depois ele é melhorado pelo rei Herodes no Novo Testamento, o rei Herodes o Grande, né? Mas não bate com as dimensões que vai ser descrito para a gente em Ezequiel capítulo 40 a 48. Por quê? Porque é um livro simbólico e que está descrevendo um templo com dimensões estratosféricas, mostrando sobre um templo ideal, numa ideia de um reino espiritual ideal que viria, mas está utilizando imagens físicas como sombra para tratar de uma realidade espiritual. Por que o Ezequiel sacou Davi? Porque Davi foi um bom rei pastor em Israel. E aí ele coloca Davi aí, que seria levantado para ser o pastor da nação e o rei da nação, porque Davi está sendo a sombra, então, desse rei pastor perfeito que viria lá adiante. E aí são essas argumentações assim que a gente consegue se cercar de segurança para entender que não é o Davi literal. Seria impossível ser o Davi literal num livro onde Davi já tinha morrido e num livro que trata de tantos símbolos e sombras para apontar a realidade do reino messiânico que viria. O que o Ezequiel se utilizou foi de uma ideia comunicando com uma expressão que eles entenderiam a ideia de algo melhor que viria. Todos os reis que vieram depois de Davi não foram tão bons como Davi. Se Deus vai levantar um rei como Davi, o próprio povo que leu as profecias de Ezequiel nessa época entendeu que literalmente não poderia ser o Davi, porque o povo de Deus nunca foi ensinado para o povo do Senhor no Velho Testamento sobre reencarnação. Foi falado até no livro de Daniel sobre ressurreição, mas reencarnação não. Então, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem de sombra para apontar um rei melhor que viria no estilo de Davi, mas não literalmente Davi. E aí a gente que já está do lado de cada história, entendendo sobre as profecias de um descendente de Davi que viria para ser um rei eterno, um pastor eterno, a gente agora já consegue enxergar isso com clareza, né? Tranquilo, Lourdinha? Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Isso aí, querida. João, uma dúvida, João. Eu estava com a dúvida qual a diferença da profecia do 25 por 35, se eram a mesma ou se eram duas profecias diferentes. Na 25, na 25 fala no 14 lá, eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, ou seja, o povo de Israel vingaria Deus contra Edom. Tem essa profecia sendo consumada a passagem bíblica, uma luta entre o povo de Israel derrotando Edom, e na 35 ele fala que arrasarei você para sempre, suas cidades ficarão inabitáveis. Tem algo nesse sentido na Bíblia? É uma linguagem bastante categórica para falar sobre a derrota deles, mas a gente sabe que, de novo, literalmente, eles não sumiram como nação, né? Mas é para uma linguagem forte para comunicar que o pecado deles foi tão grave, de terem se envolvido, inclusive, com ajudar a Babilônia a destruir o povo do Senhor, e eles seriam arrasados. Literalmente, batalha de Israel com Edom, não lembro na volta do cativeiro de estar acontecendo. Nem Bíblia citando, nem uma passagem tem. Não. Pelo menos eu não estou lembrando agora. E essas duas nações que eles achavam que iam se apossar o Edom, seria Israel e qual outra nação? Israel e Judá. Pensa sobre o reino dividido, eles estão pensando em se apossar do norte e do sul. E do sul. Porque das montanhas de Seir, olhando para o noroeste, dava para olhar, né? Para Judá e para Israel, para aquele terreno lá em cima, eles queriam se apossar do terreno todo da Terra Prometida. Obrigado, João. Isso aí. Boa pergunta, Giovanni. Mas ele repete duas vezes as profecias contra Edom. São profecias diferentes. Na segunda aqui fala que, visto que você manteve é porque Deus deu a oportunidade, talvez, de eles mudarem de postura, mas já que você manteve, aí então agora eu vou executar, eu acho, né? Mas é uma hostilidade, assim,
o que Deus está dizendo é que eles mantiveram contra Israel uma hostilidade histórica, assim. É uma coisa que levaram para o coração contra o povo de Deus, e sempre que eles tinham a oportunidade, eles torciam para a queda do povo do Senhor ou se envolviam para que o povo do Senhor pudesse ser destruído, até com essa visão gananciosa de ficar com aqueles terrenos lá. No Novo Testamento, os edomitas são reconhecidos como os idumeus, é a turma dos Herodes, né, que assumiram o trono como colocados lá por reis, como reis fantoches para governar diversas localidades de Israel conquistado pelo Império Romano. Eu estou sorrindo assim, porque está aqui o Renato e a Geisa, teve uma aula do Enio Júnior, e eu fiz uma salada de fruta lá, e disse, eu estou que nem o Paulo, quando fez isso o Paulo, as muitas leituras estão me levando à loucura, né? A gente para pensar, Edom é da descendência de Esaú, irmão de Jacó, e se voltando toda na história, vamos acabar lá em Noé, nos 3 filhos, sem Cã e Jafé, porque o dilúvio matou os anteriores, né? Então, eram todos irmãos, tudo parente. E como nós temos briga hoje de irmãos, por herança, por um monte de coisa, né? A humanidade é terrível mesmo. A gente se repete na história. É isso aí, meus amados. Avançamos hoje um pouco, porque o texto do Atalaia ele gerou mais comentário, é normal, é tranquilo, porque tem bastante aplicação prática, o texto sobre os pastores também. Mas eu agradeço você que permaneceu até o fim aqui. E semana que vem, leia 36 e 37. 2 textos bastante conhecidos. Por exemplo, 36, 26 e 27, Deus daria um espírito novo, um coração novo, não mais um coração de carne, mas um coração sensível, olhando para a era da vinda do Espírito Santo, olha para o reino messiânico. E talvez você já conheça bastante também a profecia do vale seco lá, dos ossos que ganham vida pela profecia, e a gente vai ter aplicações espirituais disso aí tudo. Então, leia 36 e 37 para a semana que vem. Tá bom? Vamos fazer uma oração final aí. Papito, se você puder fazer uma oração aí, para nos ajudar, por favor, fique à vontade. Posso sim, João. Obrigado. Vamos orar. Nosso